Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sim, eu irei ao altar do Senhor, Deus da minha alegria. Estava recordando quando eu ouvi esse Salmo 42, esse canto antigo que a gente cantava nas celebrações litúrgicas quando eu era seminarista. Esse Salmo que Gelinot fez uma melodia, que hoje é o salmo da nossa celebração. Eu irei ao altar do Senhor, Deus da minha alegria. O Evangelho começa dizendo que Jesus estava rezando, estava em oração. É bom saber. E nós sabemos que Jesus rezava. Jesus era um homem de oração diária, constante, permanente. São Lucas, o evangelista que nós estamos lendo neste ano, dá conta dessa prática de Jesus. Todas as vezes que ele queria ter uma decisão, tomar uma decisão, ele rezava. Para tomar decisão, para discernir, para anunciar, ele fazia isso através da oração. Também uma indicação para nós. Se Jesus rezava e rezava bem nos momentos difíceis ou momentos felizes, nós deveríamos também praticar isso, aprender de Jesus esta lição. Eu sempre digo às pessoas, sobretudo aos padres que pregam e o povo também, que quando nós ouvimos por diversos dias uma preocupação através da palavra de Deus, é sinal de que Deus está preocupado conosco. Quando ele fala uma vez, duas vezes, é sinal de que há uma preocupação. Isso acontece também conosco. Quando alguém começa a repetir alguma coisa, é porque tem algum fundamento a sua preocupação. Durante essa semana, duas grandes preocupações passaram pela liturgia da palavra. A primeira, em relação à construção do templo, a reconstrução do templo, como já estamos hoje no livro de Ageu. Lembrar muito bem que o templo no Novo Testamento não é mais o templo de pedra, o templo de Jerusalém. O templo é Jesus. Esse texto, evidentemente, foi escrito já nessa perspectiva. Construir o templo é construir Jesus dentro de nós. Reconstruir o templo é reconstruir as relações, os relacionamentos com Jesus. Parece que não, mas às vezes esse relacionamento ele sofre com o tempo. Há um divórcio natural ou então impensado
entre nós e Jesus. O profeta Ageu está chamando o povo a reconstruir relacionamentos, reconstruir amizades, reconstruir vida, reconstruir essa amizade com o Senhor nosso Deus, Jesus. E no Evangelho quem é Jesus mesmo. Ontem nós ouvimos, hoje também. Quem sabe se é também uma necessidade a gente saber quem é Jesus. Saber não só intelectualmente, porque uma formação ela não é só da cabeça, da inteligência, mas saber espiritualmente, saber vivencialmente. Jesus não é uma ideia bonita, não é uma filosofia. Jesus não é alguém, Jesus é uma pessoa. Nós sempre dizemos assim, que a religião cristã não é a religião de um livro, embora nós amamos muito a Bíblia, mas a religião cristã é a religião de uma pessoa. É diferente das outras religiões. Então, o nosso contato é com uma pessoa, um verdadeiro homem que se encarnou para viver no meio de nós. Então, a preocupação é com Jesus. Jesus, o templo, na primeira leitura, e Jesus, a pessoa encarnada no Evangelho de hoje. Eu diria assim, para ser muito breve, como é que eu me relaciono? Qual seria a maneira, nesse mundo tão difícil, com tantos problemas, com tantas dificuldades, com tantas teorias, com tantas religiões, com tantas igrejas, como é que nós deveríamos nos relacionar com Deus, com Jesus? Existem duas maneiras que eu acho fundamental e que a liturgia apresentou hoje. A melhor maneira de eu conhecer Jesus é de joelhos, é na oração, é no contato pessoal com Ele. E não existe uma forma melhor de contato com Jesus senão pela oração. O Evangelho diz que Jesus estava em oração. O Salmo 42 diz que eu irei ao altar do Senhor, Deus da minha alegria. Então, a melhor maneira de eu me encontrar com Jesus, conhecer quem Ele é fazer a experiência pessoal com Ele. O Papa Bento XVI, emérito, ele dizia assim, que o cristianismo não é uma ideia, não é uma filosofia. E a gente não tem contato com Jesus somente por um livro, por intermédio de uma pessoa que pregou bonito, que falou bonito, são mediações, mas não substitui o contato pessoal. Não tem terceirização na religião, não. Terceirização é no mundo da economia, da política, social, mas na religião não existe terceirização. Eu tenho que me encontrar com Ele pessoalmente. O Papa Francisco disse ontem que não me encontro Deus, Jesus, na primeira classe, não, né? Andando no mundo das ilusões, no mundo da fantasia, no mundo da ostentação. Jesus talvez não esteja muito nesses locais, não. Ele está em outro local. Então, a primeira postura de quem quer se encontrar com Jesus é fazer o que a samaritana fez, o que Zaqueu fez, o que Nicodemos fez, o que muitas pessoas fizeram, o contato pessoal. Esse contato ele é indispensável para quem quer crescer na sua fé. E o segundo é fazer caridade, amar aqueles que Jesus amou. Nós estamos falando agora do santo de hoje, São Vicente de Paula. Ele, um francês, vivia no mundo protegido, ele descobriu que não dava para ser um bom cristão se ele não criasse estruturas para auxiliar os pobres. A caridade. Ele fundou
duas congregações, uma masculina e uma feminina, as Filhas da Caridade e os Lazaristas, lembrando de São Lázaro, uma apropriação do evangelho do próximo domingo, aquele pobre que estava lá à beira da casa do rei comendo os restos. Ele fundou essas congregações e depois fundou a ordem terceira, os vicentinos, que acho que todos conhecem, né? Que cuidam dos pobres, que cuidam da caridade, cuidam das pessoas. Então, esses dois elementos, a caridade e a oração, são os dois meios privilegiados de quem quer conhecer Jesus. E termino dizendo, esta é a preocupação dessa semana. Jesus está preocupado com isso, por isso que ele insiste em falar do templo e falar dele mesmo, para que nós acordemos para isso. Está na hora da gente ter um bom relacionamento com ele e responder quem ele é, não teoricamente, mas praticamente, pela oração e pela caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.